Sabe, quando a gente pensa em como o vinho é feito, o que vem na cabeça? Geralmente aquela imagem super romântica, né? Uvas colhidas sob o sol, gente pisando nelas em barris de madeira, a natureza ali fazendo a sua mágica. É uma imagem linda, claro, mas a produção de vinho hoje em dia, olha, ela envolve muito mais ciência do que a gente imagina. Então, a pergunta que fica é: o que realmente tem dentro de uma taça de vinho? É só suco de uva fermentado e pronto? Não é bem assim. Hoje, a gente vai dar uma espiada na caixa de ferramentas do enólogo para descobrir quais são os segredos da ciência que ajudam a transformar uvas simples em vinhos espetaculares. A palavra-chave aqui é insumos enológicos. Calma, não se assuste com o nome. Não estamos falando de aditivos artificiais que mudam o que o vinho é de verdade. Pensa neles mais como ferramentas de altíssima precisão. São ajudinhas que o enólogo usa para guiar a natureza e assim conseguir o melhor resultado que a uva pode oferecer. Ok, vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa na uva. E o primeiro grande desafio do enólogo é justamente esse: como extrair todo o potencial que está ali dentro. A gente está falando de cor, de aroma, do suco. Tudo isso precisa sair da uva da maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais delicada possível. Depois que as uvas são esmagadas, o desafio fica bem claro, né? Como a gente garante que nada do que a fruta tem de melhor vai se perder no caminho? Esse momento aqui, gente, é super crítico. É ele que vai definir toda a base da qualidade do vinho que vai nascer dali. E para encarar esse desafio de frente, existe uma espécie de arma secreta, uma ferramenta de biotecnologia super poderosa. O nome dela? Enzimas. Elas são literalmente a chave para abrir o cofre e liberar o tesouro que está escondido dentro de cada uvinha. Tá, mas o que são enzimas, afinal? De um jeito bem simples, são proteínas que funcionam como aceleradores de reações químicas. A melhor analogia que todo mundo usa e é perfeita é a de tesouras moleculares. Imagina um monte de tesourinhas minúsculas, onde cada uma tem um corte super específico e uma função única nesse processo todo. E olha que legal, essa imagem aqui é praticamente o plano de jogo do enólogo. Vamos focar ali na primeira coluna, na fase pré-fermentativa. É exatamente aqui que as primeiras enzimas, como as pectinases e celulases, entram em campo. Elas agem como aquelas nossas tesourinhas, sabe? Quebrando as paredes das células da uva para liberar tudo. E o resultado disso? Bom, é otimização pura. Com essa ajudinha das enzimas, o que acontece? O enólogo consegue tirar mais suco, consegue uma cor muito mais viva e intensa, libera aqueles aromas que estavam presos na uva e, de quebra, ainda facilita a prensagem. No fim das contas, é mais eficiência na produção e mais qualidade na taça. Mas aí vem a pergunta: como o enólogo sabe se as enzimas fizeram o trabalho delas direito? Existe um teste super simples e visual para isso, o famoso teste de álcool. É assim: pega-se uma amostra do mosto, que é o suco da uva, e se adiciona álcool. Se virar um gel, quer dizer que a pectina, que é tipo a cola que une as células da uva, ainda está ali. Agora, se continuar líquido, bingo, é sinal de sucesso. As tesourinhas moleculares fizeram o seu trabalho. Beleza. Com o suco todo extraído e os aromas começando a aparecer, a gente chega no coração de tudo, a fermentação. Aquele momento que é quase mágico, né? Onde o açúcar da uva se transforma em álcool. E nesse ponto, o enólogo tem uma escolha muito importante: deixar rolar ou assumir o controle. Antigamente, a fermentação dependia só das leveduras selvagens, aquelas que já vêm na casca da uva. Era um processo totalmente imprevisível. Hoje, a ciência dá o controle na mão do produtor. Usam-se leveduras selecionadas em laboratório e até nutrientes para elas, tudo para garantir uma fermentação limpinha, completa e sem surpresas. O resultado? Um vinho de maior qualidade e muito mais consistente, de uma safra para outra. Certo, a fermentação acabou. Tecnicamente, o vinho já existe. Mas calma, ele ainda não está pronto para ir para a garrafa. A próxima fase é como se fosse o polimento de uma joia bruta, sabe? É focar em deixar o vinho limpo, claro e estável, para que ele chegue perfeito na nossa taça. E olha só, estamos de volta no nosso guia. Agora, vamos olhar para a coluna da pós-fermentação. É aqui que outras enzimas super especializadas entram em cena. Por exemplo, as proteases, que ajudam a limpar o vinho, tirando umas proteínas que deixam ele turvo. E as beta-glucanases, que facilitam a filtração, deixando o vinho bem límpido e brilhante.
Só que ainda tem mais um desafio depois que a fermentação termina. O perigo de algumas bactérias ruins entrarem ali e estragarem o vinho, criando aromas bem desagradáveis. E qual a solução para isso? Uma enzima específica chamada lisozima. Pensa nela como um segurança microbiológico do vinho. E a lisozima é incrível na precisão dela. Ela vem da clara do ovo e age como se fosse um míssil teleguiado. Ataca só as bactérias que causam problema, mas não mexe com as leveduras que são boas para o vinho. E aqui vai um detalhe super importante para todo mundo. Como ela é derivada do ovo, o uso dela tem que ser avisado no rótulo. Isso é fundamental para quem tem alergia. Bom, depois de ver todas essas ferramentas, fica bem claro, né? Fazer vinho hoje em dia é um verdadeiro brinde à biotecnologia. É a união perfeita entre aquele conhecimento de séculos e a inovação da ciência. E essa evolução toda é algo muito, mas muito recente, viu? Principalmente aqui no Brasil. No começo, as opções eram super limitadas. Foi só lá nos anos 90 que alguns pioneiros, como o Werner Schumacher, começaram a trazer as primeiras leveduras e enzimas de fora, e isso revolucionou a indústria nacional. Hoje, nossa, o cardápio de ferramentas biotecnológicas é enorme e não para de crescer. Mas atenção, usar essas ferramentas não é só chegar e jogar no tanque. De jeito nenhum. É uma ciência de precisão. Essa tabela aqui mostra bem isso. A eficiência de uma enzima depende de um monte de coisa. Da temperatura, do pH, da quantidade de enxofre. O enólogo precisa ser um verdadeiro maestro, regendo cada uma dessas variáveis para que essa orquestra bioquímica funcione em perfeita harmonia. E essa citação aqui resume perfeitamente a ideia por trás da enologia de hoje. A questão não é mascarar o vinho ou deixar ele artificial. Pelo contrário, é usar a ciência para encontrar soluções que sejam inovadoras e também sustentáveis. Tudo para garantir a qualidade e a consistência do vinho safra após safra. E tudo isso nos traz a uma última pergunta para a gente pensar. Depois de tudo isso, o vinho que a gente bebe hoje, ele é um produto da natureza ou ele é um trunfo da ciência? Talvez a resposta não seja nenhum nem outro. Talvez a resposta seja que a verdadeira arte, hoje em dia, está em saber exatamente como usar a ciência para servir e não para dominar a natureza.